Vamos agora aqui começar a resolver a lista 3 sobre estrutura de repetição. Vamos aqui para o primeiro exercício. Ana Carla é estagiária na pediatria do Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Precisa medir a altura de seus pacientes. Para facilitar o seu trabalho, ela pediu a sua ajuda para criar um programa que lê a altura de X pacientes e calcula a média dessas alturas. Isso vai ajudá-la a obter uma visão geral das estaturas de seus pacientes e a tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. O programa Python que será criado ajudará ela e outros profissionais de saúde a coletar e analisar dados de altura dos seus pacientes. Isso permitirá avaliar o desempenho físico dos pacientes, identificar possíveis problemas de saúde e estabelecer metas de tratamento. O programa irá automatizar essa tarefa, fornecendo resultados mais precisos e rápidos, liberando tempo para outras atividades importantes e garantindo que os dados coletados estejam organizados e prontos para análise posterior. Bom, essa questão aqui ela vai pedir para que você leia o número de pacientes e então passe a altura delas em metro. Você vai utilizar uma variável inteira para dizer a quantidade de pacientes e uma variável de ponto flutuante para armazenar essas alturas. Aqui a gente vai ter um exemplo de entrada. Você, por exemplo, colocando 5, depois coloca 5 alturas, a saída tem que ser a média dessas alturas. Então vamos lá aqui para a resolução. Vamos partir aqui para o código para entender. Eu vou explicar detalhadamente, linha a linha, sobre o que cada parte está fazendo. Primeiramente, a gente vai declarar uma variável, número de crianças. Essa variável é um input. A gente vai passar essa variável. Ela é do tipo inteiro e ela corresponde ao número de crianças. Em seguida, vamos ter uma variável para armazenar a soma das alturas das crianças, que ela vai inicializar com o valor zero. Então, a gente vai ter um loop for. A gente vai criar uma nova variável para ser a média das alturas, que vai ser igual a soma dividido pelo número de crianças. E por fim, a gente vai printar o resultado da média. Vamos agora falar sobre o loop for, né, que é a parte interessante do código. Traduzindo, for e in range num crianças, essa função aqui significa que o que tiver dentro do for, no caso esse bloco aqui de código, vai executar esse número de vezes que a gente passar como parâmetro. No caso vai ser o nome de crianças, que é a variável que a gente definiu logo no começo. O que vai acontecer dentro desse loop for? Esse i ele vai inicializar com o valor zero e ele vai sendo incrementado toda vez que executar esse código aqui inteiro. Aqui, vamos analisar aqui por dentro. A gente vai ter uma nova variável chamada altura. Essa variável ela é um input, a gente vai passar essa variável. Ela é do tipo float, ela é um ponto flutuante, ela corresponde à altura da criança. Esse i mais um aqui, ela faz parte do print. E significa que a gente vai printar o valor de i, que ele inicia com zero e vai sendo incrementado conforme o for vai se repetindo. Ele vai printar o valor de i mais um. E no final ele vai pegar a variável que a gente declarou anteriormente como zero, que é a soma das alturas, e vai fazer esse mais igual com a altura. Esse mais igual aqui ele significa que ele vai somar o valor de altura para a variável, para o valor que está armazenado já na variável. Vamos executar aqui para entender melhor. Número de crianças, por exemplo, 3. Digite a altura da criança 1. Esse 1 aqui ele vai corresponder justamente a esse i mais 1. O i ele vai começar com 0. No caso aqui vai ser adicionado 1 e ele vai printar aqui como digite a altura da criança 1. Vamos dar aqui, por exemplo, 1.5. Digite a altura da criança 2. Significa agora que foi executado todo o bloco de código e agora o for vai para a sua segunda volta. No caso, o i agora vale 1. Quando adicionado com mais 1, no print aqui vai aparecer 2. Passar outro valor. Novamente, todo o bloco de código aconteceu. O i foi incrementado. E agora a gente vai ter no print aqui, digite a altura da criança 3. Aqui a gente chega no fim do código. Por quê? Porque o for ele já passou do limite que a gente estabeleceu anteriormente, que era o número de crianças. Ele executou a média e já printou aqui nosso resultado pra gente.
Vamos agora aqui para o segundo exercício da lista 3. O professor de literatura Gustavo Shira apresentou para sua turma o filme Palavras que Borbulham como Refrigerante, para trabalhar com haikais, tradicionais poemas de versos japoneses. Seu aluno Antônio ficou bastante animado para escrever alguns haikais, mas também ficou curioso para saber quantas vogais ele poderia encontrar em 3 versos. Sua tarefa é ajudar Antônio a contar essas vogais de uma maneira mais eficiente com o programa em Python. Enfim, aqui vamos ver a entrada. A entrada do programa deve ser uma sequência de caracteres, ou seja, texto do haikai. Utilize uma variável para armazenar o texto informado e utilize mais 5 variáveis para contar as ocorrências de cada vogal do alfabeto contado, com as vogais que possuem acentuação, no caso aqui, exemplo de acentos. Ao final, utilize uma outra variável inteira para armazenar o local de vogais, o total de vogais encontrado no haikai. Utilize a função lower para tornar cada letra do seu haikai minúsculo, assim você pode fazer menos comparações. Aqui a gente tem um exemplo de entrada e aqui um exemplo de saída. Partindo aqui para o código da resolução, não é muito complicado. Primeiramente, vamos declarar uma nova variável. Aqui ela vai ter o nome de haikai. E aqui a gente vai passar o que seria o nosso texto, né? A nossa entrada. No caso aqui a gente vai usar o exemplo que já tinha na questão. Gotas de chuva na folha da joaninha fazem barulho. Nós vamos em seguida criar 5 variáveis, um para cada vogal, a, e, i, o, u, todos iniciando com 0. E também uma variável total, também vai iniciar com 0. Aqui a gente vai partir para um loop for, explicando o passo a passo desse comando. Para letra em haikai, para cada letra no haikai, a letra ela vai passar pela função lower, ou seja, ela vai ficar com os caracteres minúsculos. Isso aqui é uma função do que o Python possui. E aqui a gente vai fazer uma série de condicionais, uma série de if e elif aqui, como vocês podem ver. Se a letra for igual a, ou A com acento, A com outro acento, A com outro acento, ou A com outro acento. O que vai acontecer aqui, caso alguma dessas condições seja atendida, o A ele vai ser incrementado em 1. Aqui em seguida, eu vou fazer as mesmas comparações, só que agora com E. E fazer o incremento na variável E. Mesmo vale para o I. Incrementando o I. Mesmo vale para o O. Incrementando o O. Mesmo vale para o U. Incrementando o U. No final, a gente vai somar, né, a ocorrência de cada uma dessas aqui. E também a gente vai printar separadamente o valor do A, do E, do I, do O, do U. E no final, o número de vogais total. Vamos executar aqui para checar, para ver se está correto. Aqui. 9 As, 2 Es, 1 I, 4 Os, 2 Us. Número total 18. Vou contar aqui, vamos contar aqui o número de As, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente já consegue perceber, né, que o código aqui está nos conformes e funcionando como esperado. Para cada letra no haikai é como se todo esse código aqui ele rodasse novamente. Ele vai passar colocando a letra em minúscula, vai fazer as comparações condicionais aqui dos ifs e aí vai incrementar a variável correspondente. Esse loop for, ele vai se repetir para cada letra presente na variável que a gente declara inicialmente. E aí assim a gente consegue obter o resultado esperado. Vamos agora para o terceiro exercício da lista 3. Thaís é uma bióloga que está em uma viagem de campo para estudar a população de coelhos tapiti na Caatinga baiana. Como essa espécie é rara e está ameaçada de extinção, Thaís deseja monitorar a população desses animais e compreender melhor seu ciclo de reprodução. Para isso, Thais precisa criar um programa em Python que permita simular a reprodução dos coelhos tapiti ao longo do tempo. O programa deve permitir que Thais defina o número inicial de coelhos na população, a taxa de crescimento e a taxa de mortalidade dos animais. Com base nos dados coletados pelo programa, Thais poderá entender melhor o ciclo de reprodução dos coelhos tapiti e identificar possíveis fatores que influenciam sua vida e reprodução em suas futuras implementações.
Essas informações serão fundamentais para a elaboração de estratégias de conservação da espécie e para a proteção de seus habitats naturais na região da Caatinga Baiana. Vamos aqui para a entrada. A entrada do programa deve ser os valores para população, taxa de crescimento, taxa de mortalidade e o tempo máximo, correspondente ao tempo da viagem de campo de desenvolvimento. Os cálculos para obter o número de nascimento, o número de mortes e total população serão feitos até o tempo máximo da viagem. Para calcular ou não esses valores, das seguintes fórmulas. Nascimentos vai ser igual a população multiplicado pela taxa de crescimento. Mortes vai ser a população multiplicado pela taxa de mortalidade. E a população é calculada com o número atual da população, adicionando os nascimentos e decrementando as mortes. Aqui a gente vai ter um exemplo de entrada. Você vai passar aqui a população, a taxa, a mortalidade e o tempo da viagem. E aqui, por exemplo, de saída, população final de custo da BT após 24 meses, que foi o tempo que você passou. 3.490, que vai ser o valor da população após todas essas operações. Vamos partir para o código. Aqui para essa questão, a gente vai primeiramente usar como parâmetros iniciais, né, as variáveis e os valores que eles tinham no exemplo lá de entrada. Vamos colocar a população como 100, a taxa de crescimento como 0,2, a taxa de mortalidade como 0,041. O tempo ele vai iniciar como 0 e o tempo máximo vai ser 24, equivalente a meses. Para essa questão, resolver essa questão, vamos usar o comando while. Esse while ele vai funcionar da seguinte maneira. Enquanto o tempo for menor do que o tempo máximo, esse corpo aqui ele irá executar. Vamos primeiramente analisar linha a linha do que está dentro aqui desse while. A gente vai ter uma variável que é a de nascimentos, que, como a questão informa, ela vai ser a multiplicação entre os elementos de população, que a gente passou como 100, e a taxa de crescimento, que a gente passou aqui como 0,2. A multiplicação aqui desse valor vai ser o total de nascimentos. A mortes, variável mortes, ela vai ser a população multiplicada pela taxa de mortalidade, que a gente também declarou aqui em cima mais cedo. Vai ter uma variável chamada população, que ela vai ser ela mesma somada com os nascimentos e as mortes. E o tempo, ele vai ser incrementado em 1. Toda vez que esse bloco de códigos aqui acontecer e ele passar por aqui, ele será incrementado em 1. Isso daqui é importante porque, como a gente tem o condicional do while, esse comando aqui ele vai executar enquanto a variável tempo ela for menor que a variável tempo máximo. Enquanto o 0 inicial for menor do que o 24, isso daqui irá executar. Aí, como no final aqui desse bloco de código ele está sendo incrementado em 1, a primeira vez que isso daqui rodar, o tempo será 0 e o tempo máximo ele não vai mudar, ele vai ser 24 o tempo todo. Enquanto o 0 for menor do que 24, ele vai executar e vai incrementar. No caso, na segunda volta vai ser enquanto 1 for menor que 24, ele vai executar, vai incrementar. Enquanto 2 for menor que o tempo máximo, enquanto 3, enquanto 4. E nisso, esse bloco de código aqui ele vai acontecendo. No final, a gente vai ter um print, que ele vai nos passar, né, o tempo máximo e a população. Vamos executar aqui para testar se ele está funcionando como esperado. População final de coelhos Tapiti após 24 meses. Foi o valor de tempo passado aqui. 3.490. Recapitulando, a função while, ela vai acontecer, esse bloco de códigos ele vai ser executado enquanto essa condição aqui ela for atendida. Enquanto a gente tinha um valor de tempo menor do que o tempo máximo, esse bloco de códigos aqui ia acontecendo, ia acontecendo, ia acontecendo repetidamente. Até que chegou um momento que a variável de tempo ela não era mais menor que a do tempo máximo, e então o bloco do while parou de executar. Então o comando pôde seguir, o código seguiu e nós tivemos o print aqui exibido para nós. Vamos para a próxima questão da lista 3. Exercício sobre matriz e identidade.
Um matemático solicitou sua ajuda para criar um programa em Python que gere uma matriz de identidade. Ele precisa que o usuário insira um número inteiro n e que o programa gere uma matriz quadrada de ordem n, com todos os elementos iguais a zero, exceto os elementos da diagonal principal que devem ser iguais a 1. A entrada é um número inteiro correspondente à dimensão da matriz quadrada para a geração de uma matriz de identidade. Leia o número inteiro correspondente à dimensão da matriz. Crie também dois contadores que indicarão o número da linha e o número da coluna. Lembre-se que a matriz de identidade é preenchida com 0, exceto as suas diagonais que são preenchidas com o valor 1. Exemplo de entrada 4 e exemplo de saída. Aqui nós temos uma matriz de identidade com dimensão 4 por 4. Então vamos lá para o código. Vamos aqui para o código. Primeiramente a gente vai ter um input. Esse input é um inteiro, que vai ser a variável n. A gente vai ter uma variável para a linha, uma variável para a coluna, as duas iniciando com 0. Vamos colocar um print, sinalizando aqui a matriz de identidade de ordem n vai ser. E aqui a gente vai entrar em um while seguido de outro. Vou explicar. O primeiro while vai ser referente à linha. Ele vai ser como se fôssemos tratar da primeira linha da matriz. E dentro desse primeiro while a gente vai ter um segundo que é de coluna. Que esse while aqui, ele vai percorrer item a item na coluna e vai testar as condicionais. Caso o índice da coluna for igual ao da linha, ele vai colocar 1. No caso, seria um valor da diagonal desta matriz. E else, caso não sejam iguais, né? Não seja o valor da diagonal, ele vai adicionar um 0. Então vai incrementar a coluna em 1. No caso, como esse while aqui ele é interno, ele vai executar até essa condição aqui deixar de ser verdadeira antes do próximo while, que é o while externo, seguir. Esse while vai executar e ser incrementado no final até atingir o n que determina o formato da nossa matriz. O segundo while ele vai funcionar de uma forma diferente. Ele vai zerar a variável coluna que foi alterada devido ao while interno. Ele vai colocar em 0 e então vai incrementar a linha em 1 para que assim ele possa voltar para esse while novamente, sendo que agora o valor da coluna retornou para 0 e o valor da linha agora passa a ser incrementado em 1. Nisso, isso vai acontecer por 5 vezes até a nossa matriz estar completa. Vamos executar aqui para ficar mais fácil de exemplificar. Criei aqui um exemplo com 4. A matriz de identidade de ordem 4 é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O que isso daqui significa? Vamos analisar linha por linha. O primeiro while, que é responsável por criar a linha, ele vai ter dentro dele esse segundo while, referente à coluna. E caso a linha seja igual à coluna, ele vai colocar 1. No caso aqui, a gente vê que o índice da linha, no caso, vai ser 0 e o da coluna vai ser 0. Então aqui vai ser 1. No restante, a gente vai colocar 0. Terminado isso, ele vai colocar a coluna de volta para 0, o valor que foi alterado devido ao while, e vai incrementar em uma coluna. Agora o valor da coluna é 1. E voltamos para esse while. Dentro desse while, agora, quando a linha for igual à coluna, ele vai colocar 1, sendo que agora não vai ser mais nessa posição, vai ser na segunda. Enquanto nas outras, ele vai, da mesma forma, adicionar o 0. Novamente, caímos aqui, zeramos a coluna, incrementamos a linha. Agora o valor da linha é 2 e ele vai passar esse while com o valor da linha sendo 2. Vai fazer a comparação, vai adicionar 1 na posição referente. Aqui o valor da linha coluna foi igual. No caso, linha 2, coluna 2. A mesma coisa aqui na linha de baixo. Até que assim você vai ter uma matriz de identidade. Vamos aqui para a próxima questão da lista 3.
O programador precisa criar um programa que encontre o primeiro número par em um conjunto de números inteiros. O programa deve solicitar que o usuário digite uma sequência de números inteiros e encontrar o primeiro número par na sequência. Se a sequência não tiver números pares, o programa deve exibir uma mensagem informando isso e iniciar a execução. Além disso, o programa quer usar o comando break para sair do laço se encontrar o primeiro número par. Entrada. O terminal deve receber números inteiros. Receba números inteiros armazenados em uma variável n. Esse programa deve parar a solicitação de dados de entrada quando o usuário digitar um número par, ou então zero. Aqui nós temos dois exemplos de entrada. O primeiro número par foi 4. Aqui no exemplo de saída, né? E aqui, caso digite 0, programa encerrado, fim do programa. Vamos agora para o código. Ele não é muito complicado. Nós vamos aqui ter um while que vai receber sempre o valor verdadeiro, ou seja, ele aqui irá ser executado indeterminadamente até que ocorra alguma condição que faça ele parar. A função while funciona da seguinte maneira: ela recebe como parâmetro um valor, seja ele um booleano, no caso, um valor que seja verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, como estamos passando apenas o parâmetro verdadeiro, ele, na teoria, segue até que haja algum fator externo que faça ele parar. No caso aqui, a gente vai estar usando a função break. Vamos agora explicar o código. A gente vai ter um input, que é um inteiro, que vai ser um número inteiro que a gente vai colocar no programa, que no caso seria essa variável n. E com essa variável n, a gente vai fazer duas comparações com ela. Primeiramente, se essa variável n é igual a zero, que vai encerrar o programa. No caso aqui, o comando vai atingir o condicional if, e então chegará nesse break, o que vai encerrar o loop do while. Ou então, esse número ele vai ser divisível por 2, logo um número par. Esse sinal de porcentagem, ele significa resto de divisão. Ou seja, esse valor de n ele vai ser dividido por 2, e caso o resto da divisão seja zero, significa que o número se trata de um número par, e que o programa então deve ser encerrar aqui nesse comando break. E para o final a gente vai ter um print escrevendo aqui fim do programa. Vamos executar. Digite o número inteiro, o zero para sair. Vamos, por exemplo, colocar um número ímpar. O que acontece quando colocamos um número ímpar? Graças ao while, o programa ele simplesmente irá se repetir. No caso, ele vai pedir para que coloque o valor novamente. Vou colocar outro valor ímpar. E ele continua. Ele vai continuar apenas repetindo o while enquanto eu colocar valores ímpares. Se eu colocar um valor par, ele vai entrar no condicional, ele vai printar o resultado, então ele vai atingir o break, e assim ele vai acabar saindo do loop do while. A mesma coisa vale para o valor zero. Caso eu coloque aqui uma sequência de valores ímpares, então coloque zero, o programa será encerrado. E é assim que funciona a variável while neste caso.